Oi, gente, tô aqui com a Natália e ela veio tirar todas as dúvidas da gente sobre guardar células-tronco. Por que, o que é, enfim, vamos aprender juntas. Bom, gente, um dia eu tava no consultório da minha médica e ela me perguntou se eu ia querer guardar as células-troncos dos cordões umbilicais das meninas. Eu falei assim, ó, eu não sei direito pra que serve, mas assim, se for bom pra elas, eu quero. Meio que isso. E aí eu conheci o trabalho da Criogênesis, que é a empresa onde a Natália trabalha. E é por isso que eu te chamei aqui, porque, aliás, muito obrigada por ter vindo. Porque muita gente tem muitas dúvidas sobre o assunto, inclusive eu. E assim, lógico, eu escolhi guardar, que eu sei que tem muitos benefícios e daqui pra frente pode ser que tenha mais ainda, né? Que, enfim, a ciência, o céu é o limite, as pessoas vão descobrindo cada vez mais benefícios para células-tronco e tal. Mas eu quero aprender mais, eu quero entender melhor o que dá para fazer, por que foi bom eu ter guardado. No meu caso, eu resolvi guardar tudo, assim, o sangue e o tecido. E aí eu quero que você explique um pouco o que é cada coisa, o que funciona, enfim. Eu tenho 1000 perguntas, tanto minhas quanto das minhas seguidoras, porque eu perguntei no Instagram, eu falei, quem tiver dúvidas sobre esse assunto, eu recebi uma enxurrada de perguntas. Então eu espero que você não ligue, mas eu vou te cheio de perguntas aqui. Estamos aqui para isso. Muita gente tem dúvidas sobre o assunto, né? É um assunto que não é muito divulgado, né? Então que ele não pode entrar em parte comercial, então a gente conversa mais em consultório mesmo, assim como o obstetra conversou com vocês, a gente tenta conversar com os pacientes. Bom, eu tô super feliz que eu guardei, agora eu quero entender melhor quais são os benefícios. Então vamos lá, o que é, primeiro de tudo? Então é assim, hoje a gente coleta no momento do parto, então não é realmente depois que os bebês nascem, então é só quando o bebê nasce que a gente pode coletar. Então a gente fala que é um momento único, é algo que se você perder, infelizmente, não tem como voltar. Hoje a gente coleta o sangue do cordão umbilical e o tecido do cordão umbilical. Então a célula-tronco que está presente tanto no sangue quanto no tecido servem para tratamentos de doenças. Então o sangue do cordão é para tratamento de doenças hematológicas, então de origem sanguíneas. Hoje a gente trata 80 doenças que são regulamentadas, que são utilizadas, né? São 30 anos só de utilização, o que para a medicina é muito recente, e a gente já tem 80 doenças que são regulamentadas para uso. Caramba, tipo quais, assim? Então são as leucemias, linfomas, anemias, mielomas, né? Isso essas são que são, cânceres. exato, cânceres, Caramba. que são de origens sanguíneas, que envolvem a parte sanguínea. São para doenças do sangue do cordão, essas que a gente coleta. E isso é comprovado cientificamente que funciona no tratamento. Exatamente. Então a gente já tem 30 mil transplantes que foram realizados, que tiveram as suas células armazenadas, utilizaram e deu tudo certo. Tá, né? isso é a parte do sangue do cordão. Quando eu fechei com eles falaram, a hora que você estiver entrando em trabalho de parto, enfim, vocês têm que nos avisar, porque a gente tem que estar lá na hora do parto para a coleta. Então, na hora do parto, como funciona essa coleta? Isso que eu queria entender. Isso. Ela pode ser a partir de 32 semanas. Então, tô com 32 semanas, tenho interesse de realizar a coleta, entre em contato conosco. E aí a gente vai fazer toda a parte burocrática. E aí tô entrando em trabalho de parto, rompeu minha bolsa. Mesmo que pense ser um alarme falso, liga pra gente, a gente vai pra maternidade que vocês escolheram, acompanha todo o trabalho de parto com você, se for parto normal, ou se for cesárea, a gente já vai pro horário agendado e aguarda o nascimento do bebê. É só depois que o bebezinho nasce, que o obstetra corta o cordão e entrega o bebê pro pediatra pra fazer os primeiros cuidados, é aí que a gente entra pra fazer a coleta. Vocês pegam o cordão e pegam o sangue do cordão. Isso, pega a placenta e tira todo o sangue que tem na placenta e aí depois a gente traz a extensão do cordão, né, o tecido mesmo, pra fazer também o processamento no laboratório. Entendi. Até minha médica falou, na época, eu escutei muito essa coisa de parto humanizado, que é importante o cordão parar de pulsar pra o neném, quando você vai cortar, enfim, ter mais sangue, fluxo de sangue pro neném. Só que a minha médica falou, como você vai coletar, eu não posso esperar parar de pulsar. Então minha médica deu um tempinho e já cortou. Isso. São dois benefícios. Então a gente deixa um tempinho de 1 a 2 minutinhos para que esse sangue vá pro bebê e tenha os benefícios futuros, que é do clampeamento tardio, mas também que você possa ter a quantidade de células suficientes para armazenar e tratar também patologias futuras. Legal. E aí, o que é essa outra parte do tecido em si? É o que envolve o cordão? Exatamente. A gente tem a gelatina do cordão e nessa gelatina ela serve para tratamentos de regeneração. Então, tecidos ósseos, células cardíacas, até células nervosas são tratadas com o tecido do cordão. Hoje a gente tem inúmeros, pesquisas, além das que já são regulamentadas, para a utilização do tecido do cordão. O Brasil, a gente sabe que ele é um pouquinho mais lento em regulamentar cada doença, mas lá fora, os países lá fora utilizam muito essa célula, que é a mesenquimal, que ela é uma célula extremamente potente para regenerar os tecidos. No fim eu decidi guardar os dois, porque quando eles falaram que tinha essas duas
possibilidades, eu falei, eu não vou guardar um e não guardar o outro. Então eu guardei os dois das duas meninas. E aí uma pergunta que me fizeram aqui, que eu também tenho dúvida, é: isso aí fica armazenado por quanto tempo? A validade dele é pra sempre? É, indeterminado. Então, a partir do momento que ele é congelado no nitrogênio, nós todo ano fazemos um relatório de viabilidade, mostrando que está disponível para o tratamento, para a utilização, e aí a gente guarda para a vida toda. Hoje, como só tem 30 anos de utilização, o paciente que descongelou e utilizou, ele tinha em média de 23 anos armazenado. Entendi. Então, utilizou e não teve problema nenhum. Ah, que bom. Outra dúvida também que eu achei bem interessante, que eu recebi quando eu fiz as perguntas, eu recebi de uma seguidora. Se a pessoa tiver que utilizar, Deus me livre que não tenha que utilizar nunca na vida, mas se tiver que utilizar, ela só tem como utilizar uma vez? Infelizmente, o sangue do cordão, a utilização é única. É porque hoje a gente já ouve falar, guarda, como se você guardasse em 2 bolsas para usar 2 vezes. Só que pela nossa experiência, pelo que a gente vê hoje em dia, se você tem esse material armazenado e vai passar por um transplante de células-tronco, ele vai solicitar tudo que você tem armazenado. Entendi. Nós temos pesquisa para fazer a multiplicação dessas células, mas hoje ainda é pesquisa, ainda está sendo feita lá fora, aqui no Brasil ainda não. Já o tecido do cordão, que é esse outro tipo de coleta, já armazenamos em 3 possibilidades. Então você já tem 3 possibilidades de utilização. Mas se precisar utilizar mais, a gente pode expandir para guardar e utilizar futuramente. A gente pretende fazer isso com sangue, mas ainda está em fase de pesquisa. Mas a quantidade do sangue, por exemplo, que é guardada é o suficiente para um tratamento, por exemplo? Depende da patologia, né? Depende do estado da criança ou do adolescente, adulto, enfim, que isso é avaliado. Mas o transplante pode ser feito com 2 tipos de células-tronco. Pode ser a do sangue do cordão, que é uma célula pura que não sofreu exposição aos fatores ambientais, quanto com a sua própria medula óssea. Então pode ser utilizado com os 2, caso não tenha o suficiente por determinado problema ou patologia que tenha no momento. Entendi. Quando você fala de doenças e tal, tem aquelas doenças autoimunes, por exemplo, a diabetes tipo 1. Eu já ouvi falar que isso também ajuda no tratamento da diabetes. Em que sentido? Exato. Como? Exato. O sangue do cordão hoje, nesse quadro de 80 já tratadas, a diabetes tipo 1 tá para entrar no quadro das 80 tratadas, que já são cientificamente comprovadas, né? Nós temos alguns vídeos, caso vocês procurem na internet, de crianças que utilizaram tanto para autismo, que é uma das doenças que vai entrar também. Mas aí ajuda no que exatamente? Para regeneração dessas células. Para melhorar o autismo. Exato. Para até curar, né? A gente pode falar. Caramba, diabetes então, também? Diabetes tipo 1 também. Então a gente tem crianças que você pode acompanhar nos vídeos antes do transplante e pós-transplante a melhora que elas tiveram. Esse transplante é do que exatamente? Que eu não entendo você infundir a célula-tronco. É como se você tomasse um sorinho, né? É como se você tomasse um sorinho, uma bolsinha de sangue. Essa célula-tronco vai entrar na corrente sanguínea e vai regenerar células que são necessárias para curar. E, por exemplo, se a pessoa não tem isso guardado, ela pode pegar, por exemplo, de alguém compatível no mundo, é isso? Hoje a gente tem alguns bancos que são os bancos públicos, que a gente fala, que são armazenados pro mundo todo. O Brasil faz parte desse redome, né, que a gente fala, dessa rede internacional, só que a compatibilidade não é tão simples. Então, o sangue do cordão e o tecido do cordão é 100% compatível pro bebê e abrange uma grande porcentagem de compatibilidade pros familiares, né? Agora, se a gente for procurar nos bancos públicos, é de 1 para 100 mil habitantes a chance de doador compatível, né? Caramba. E aí a gente vê no Brasil as nossas longas filas de espera, né? Por quê? Por causa da nossa miscigenação. Então, a mistura de raças que o Brasil tem dificulta de encontrar doador. Entendi. Por isso que é tão importante, né, coletar do próprio bebê. E na família, vamos supor, tem 2 irmãos. Os pais coletaram, porque foi mais pra frente. O outro que nasceu antes, eles não sabiam, não coletaram. Esse irmão que eles coletaram, se o outro irmão precisar, ele pode Tem uma grande ser compatível? porcentagem, a gente fala que é em torno de 25%, é uma grande porcentagem, comparando aos bancos públicos. Mas caso também queira, não coletou o sangue, mas queira ter um tipo de célula-tronco armazenado, pode coletar a polpa do dente de leite. Então, as enquanto crianças... é criancinha ainda. Isso. Então, em gente, fase isso é interessante. Se você aí, por exemplo, seu filho acabou de nascer, ou nasceu faz um tempinho, mas ainda nem cresceu, não nasceu dente, enfim, ainda tem chance de guardar isso. Exato. A gente pede para troca dos dentes. Então, o dentista vai avaliar, tá na fase de começar a cair os dentinhos, agenda uma extração, tem que ser extraído, não pode esperar cair, e a gente manda todo o kit, faz todo o treinamento e armazena. Da polpa do dente de leite tem a mesma célula contida no tecido do cordão umbilical. Nossa. Mas aí tira de todos de uma vez, não? Não, a gente deixa 3 possibilidades, mas um dentinho, 2 já é o suficiente. Já é suficiente. Muito pouquinho, né? Bem pouquinho. Aí depois não vai ter fadinha do dente só pra esses 2 dentinhos, mas tudo bem. Não, a gente pode devolver. Pra crianças. A gente tira a polpa, pode devolver o dente. O dentinho. Se der pra não quebrar o dente, devolve pra fazer a fada. A gente tem bastante disso. Que legal. Lá. Bom, Nath, posso te chamar de Nath? Claro. Uma coisa que me perguntaram muito, que não vou ter como não falar sobre esse assunto aqui, é valores. Porque acho que as pessoas têm a sensação que é uma coisa completamente inacessível e daí nem procuram saber porque falam, não é pra mim, eu não vou conseguir e tudo mais. É que as
pessoas têm essa ideia, né, de que são valores absurdos. Claro que a gente sabe que hoje em dia não tá muito fácil para todo mundo, mas se a gente, né, apertar um pouquinho, a gente consegue. Então, hoje, também. Os dois valores, né, os dois serviços, o sangue e o tecido, giram em torno de R$5.000. Esse valor, ele é parcelado, tá incluso todo o processamento, a coleta, o transporte, né, para aqui em São Paulo, mas a gente tem as transportadoras que fazem tanto aéreo quanto terrestre. É isso que eu achei interessante também, esses 5.000 englobam esse plantão que eles têm, que quando eu liguei, era à noite, quando as meninas nasceram já era meia-noite, tinha alguém lá da Criogênesis esperando pra fazer a coleta. Então, eles estão full time alerta, porque eles precisam o tempo todo estar disponível para quem tá entrando no trabalho de parto, pra coleta e tudo mais. Então, eu achei que dentro do serviço como um todo, vale muito a pena. E tem aquela história que você falou que pode parcelar, né? Então, esse valor é parcelado, e aí só depois de um ano começa a se pagar a manutenção, mas o valor é em torno de R$1.000 a manutenção dos dois serviços. R$1.000 por ano, tá? Exato. Então, se você dividir por 12... Exatamente. Aí a gente tá falando de valor menor. Exato. São acessíveis, se a gente parar pra pensar, né? E aí a gente fala que é um seguro pra você ter ali, quando você precisar, uma célula que é rica, que é 100% compatível com o bebê e tá ali para o que a família ou o bebê precisar. E outro benefício também, que o sangue e o tecido armazenado conosco, ele pode ser utilizado fora do país. Então, se você precisar usar, por exemplo, tá em tratamento, em pesquisa lá fora... Deus me livre. Exato. Pode solicitar, a gente transporta esse material. A Criogênesis tem uma certificação internacional importante. Eu fico imaginando assim, hoje o nosso conhecimento, a ciência, ela vai crescendo de forma exponencial, né? Não linear. Então ela cresce de um jeito absurdo. Exato. E aí a gente vai descobrir outras doenças que pode curar e coisas diferentes, né? 30 anos pra medicina não é nada, Não é né? nada. Então a gente começou só com anemia. Então hoje a gente já tá com... jura? Só com anemia de Fanconi. Hoje a gente já tá com 80 doenças tratadas com o sangue do cordão. Caramba, E aí, legal. fora essas que já estão também para entrar. É que a gente tem grandes cientistas e inúmeros países pesquisando cada dia. Então, o que vai, o que não vai utilizar, para que serve, para que não serve. Teve uma pergunta também que veio com recorrência, que foi se o Serviço Público de Saúde faz, o SUS, tal. Tem isso? Tem. Aqui no Brasil nós temos 13 bancos públicos, né, que podem. Então, são maternidades específicas que são cadastradas nesse banco. Cada maternidade tem a sua exigência para poder doar ou não, né? Mas a coleta é doação. Então, é realmente para quem precisar entrar na fila e utilizar. Gente, a Nath trouxe um participante especial para mostrar como é a coleta. Olha que coisa mais fofa. Assim que o bebezinho nasce, o obstetra corta o cordão e entrega para o pediatra para fazer os primeiros cuidados. Então, esse é o momento que a gente tem para coletar. Então, nós usamos o restante do cordão, funcionamos uma veinha e o sangue vai vir para essa bolsinha que tem um anticoagulante, tá? E aí depois... E sempre funciona? É isso que eu queria entender. Exato, a gente consegue. Sempre dá pra tirar, não é que em algum momento não dá. Só bebezinhos muito prematuros extremos, aí existem alguns fatores que a gente não consegue, né? Alguma patologia na gestação muito grave, descolamento de placenta, que a gente não consegue. Mas uma grande maioria é bem tranquila. Não, e quando não consegue também, daí não cobra da pessoa. Não é realizado, não é realizado Dinheiro o de pagamento. volta. Exatamente. Então aí a gente vai usar depois para funcionar o restante de vasinhos que tiver na placenta para ter um maior número de sangue e um maior número de células. O tecido do cordão, aí a gente já leva a própria extensão do cordão, né? As pessoas comentaram, né, que guardavam em casa. Essa extensão que a gente tira a célula mesenquimal. Amei sua participação aqui. Obrigada. Foi bem esclarecedora pra mim também. Espero que tenha sido esclarecedor pra vocês. Bom, eu não hesitei em fazer, eu realmente, graças a Deus, pude fazer. Eu espero que vocês também possam. Eu acho que é um investimento que vale muito a pena, assim. Aqui é bem curtinho, mas caso vocês tenham também mais interesse, nós ficamos 24 horas à disposição. Nós somos abertos à visitação, então se quiser conhecer o laboratório, conversar um pouquinho mais, é só entrar em contato. Inclusive, pra eu escolher a empresa que ia fazer isso, pra mim, eu quis conhecer bastante o trabalho deles e confiei 100% neles depois de conhecer e depois de ter também a indicação da minha médica. Então, converse com o médico de vocês. Com certeza a Criogênesis vai poder ajudar vocês muito. Obrigada pela presença aqui, amei. Vocês. E é isso, espero que nunca use, mas graças a Deus tá lá. Precisar, tá lá. E espero também que vocês nunca precisem usar, mas é isso, gente. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários e entrem em contato com a Criogênesis, porque eu não vou conseguir tirar mais dúvidas de vocês, mas eles com certeza vão. Se vocês tiverem aí alguma amiga, algum parente que esteja na dúvida de fazer ou não fazer, compartilhe esse vídeo que talvez ajude na decisão da pessoa, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! E pra quem quer pôr a placenta na geladeira e comer depois, não funciona. A gente já teve alguns casos. Tô brincando, pode parecer nos erros. Mas é porque eu vi outro dia uma pessoa que pôs a placenta na geladeira. A gente às vezes
Tem gente que faz isso mesmo? Fazem quadros, né? Dissecam ela e colocam na parede. Que exótico, gente.